Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos, nessa série de exposições, e nós concluímos o capítulo 3, o capítulo 2 da carta, e iremos agora iniciar o capítulo 3, os versículos de 1 a 8, aonde Paulo vai responder 3 objeções de um oponente imaginário, um judeu. E Paulo, ele já estava prevendo isso. Paulo está usando aqui a diatribe. O que é a diatribe? Quando os filósofos estavam debatendo, argumentando, eles usavam a diatribe, usando o oponente imaginário, fazendo objeções e eles respondendo, ou levantando perguntas para eles irem eliminando. E Paulo está usando a diatribe aqui. E no capítulo 3, um judeu, um ferrenho judeu, começa a fazer perguntas conflitantes e Paulo responde com respostas desconcertantes. Porque Paulo já estava prevendo o que ia acontecer quando ele chegasse lá em Roma, com suas palavras. Não era fácil um judeu aceitar aquilo que Paulo estava falando. E o que Paulo falou no capítulo 2? Paulo falou no capítulo 2, nos versículos de 1 a 16, sobre o justo juízo de Deus, sobre os judeus e gentios, que o judeu não tinha nenhuma vantagem, que eles pensavam que ia ter vantagem, porque eram filhos de Abraão, eram circuncidados. E Paulo fala, olha, vocês não terão vantagem nenhuma vantagem. Assim como o gentio será julgado, o pagão, você também será julgado. Com mais rigor ainda, porque você conhece a lei, você conhece a escritura, você conhece a palavra. Nos versículos 17 a 24, Paulo vai falar sobre a hipocrisia dos judeus, que condenavam os gentios, que apontavam o pecado dos pagãos, mas praticavam a mesma coisa. Dos versículos 25 a 29, Paulo vai falar sobre a genuína, verdadeira circuncisão, que não é externa, mas é interna, é no coração, é espiritual, conforme ele conclui no versículo 29. Falando isso criou, Paulo sabia que isso ia criar uma confusão tremenda. E no capítulo 3, versículos de 1 a 8, Paulo vai responder essas objeções e as 3 perguntas de um oponente imaginário. E a primeira pergunta que surge, se não tem nenhuma vantagem entre judeus e gentios, se todos estão em pé de igualdade, aí vem a primeira pergunta desse oponente imaginário. Qual é, então, a vantagem do judeu? Paulo, qual é a vantagem do judeu, então? Se judeus e gentios estão em pé de igualdade. E um judeu, isso que Paulo estava falando seria um absurdo. Era um absurdo, porque comparar um judeu com um gentio era que nem comparar um porco imundo com um animal limpo. Era comparar diabo com um anjo bom. Então vem a primeira pergunta. Paulo, se não há distinção entre judeu e gentio, o julgamento será para todos. Se a circuncisão é interna, é no coração, então, primeira pergunta. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, então? Para que Deus deu a circuncisão? Serviu para quê? Aí Paulo vai responder essas 2 objeções no versículo 2. Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A palavra oráculo aqui, ela tem vários significados, mas aqui no contexto é a lei que Deus deu ao povo. É a escritura, é o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. Paulo vai trabalhar mais esse tema lá em Romanos 9, mas nós vamos chegar lá. Mas Paulo já está adiantando aqui. A vantagem do judeu e a circuncisão é muita, porque Deus não deu
a, a nenhuma nação os privilégios que deu ao povo de Israel. A lei, os profetas, os patriarcas. Né? Deus se revelou para eles de uma maneira geral e especial. Né? Então eles tiveram todas as vantagens possíveis. E por isso que Paulo já vai respondendo. A vantagem do judeu e a utilidade da circuncisão é muita, porque sobre todos os aspectos, principalmente porque a eles, aos judeus, foram confiados as palavras de Deus, os oráculos de Deus. Deus não fez aliança com nenhum povo, Deus só fez aliança com Israel. Então, Paulo responde a primeira objeção. A segunda objeção está no versículo 3. Aí surge uma outra pergunta. Então, se alguns não creram, né, se alguns aqui, os judeus, não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Em outras palavras, se Deus prometeu, se Deus falou que ia cumprir as promessas que estão lá no Antigo Testamento, né, em outras palavras, sim, mas essas palavras não fracassaram? Porque muitos não creram no Evangelho da justificação revelada no Filho de Deus, Jesus. Os judeus não creem, a maioria, que Jesus é o Messias. O que aconteceu com as promessas? Essa seria a pergunta. Estou aqui, né, sistematizando. Aonde está a promessa? Se não se cumpriu, então Deus é infiel, porque Deus prometeu e não cumpriu. Deus falou que ia acontecer e não aconteceu. Então a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Aí Paulo, de maneira clara e categórica, irá responder. Né? Em outras palavras, Paulo responde assim: apesar do fracasso do povo em crer, as promessas da salvação feitas por Deus continuam se concretizando. Né? Nossa infidelidade só revela o quanto ele está comprometido com a sua verdade. Pense no que ele fez para ser fiel às suas promessas. É mais ou menos assim a resposta de Paulo. Né? Como aqui o versículo 4. De modo nenhum. Deus seria infiel. Isso é um absurdo. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Jamais. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo está citando aqui Salmo 116, 11. Deus é verdadeiro. O homem é mentiroso. Porque o homem promete e não cumpre. O homem fracassa. Quem fracassou foi a nação de Israel. Quem fracassou foi a nação pecadora de Israel. Foram eles que fracassaram. Deus não fracassou, como nunca fracassa na sua promessa e na sua fidelidade. O povo foi infiel, mas Deus continua sempre fiel. O povo se desbandou, o povo se desviou, o povo se afastou. O povo não quis mais obedecer à lei de Deus. Você pode ler o Antigo Testamento, Deus usando os profetas, né, chamando o povo a se arrepender, a largar os pecados, a voltar-se para Deus, e o povo estava mergulhado na idolatria, mergulhado na prostituição, se misturou com outros povos, casamentos mistos, enfim, só situação brava, coisa feia. Aí Paulo fala, não, jamais. A incredulidade deles jamais vai anular a fidelidade de Deus, nunca. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque o homem é falho, o homem é pecador, Deus não. Deus continua fiel, mesmo que os homens sejam infiéis. Então Paulo está falando de um tom bravo aqui, de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, aqui ele vai citar Davi, no Salmo 56, muito conhecido ali, do pecado de Davi. Que Davi foi infiel, cometendo aquele pecado com Betseba, aquele adultério, fazendo coisas erradas. Ele foi punido pelo pecado, Deus agiu com justiça, mas Davi foi justificado. Por quê? Que ele foi justificado? Porque ele se arrependeu, né?
É claro que ele teve as consequências do seu pecado, mas Deus o perdoou, porque ele se quebrantou, ele se humilhou. E Paulo cita aqui, ó, o Salmo 56:4, né? Paulo cita aquela parte que fala assim: para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Deus julgou o pecado de Davi. Por quê? Porque Davi mereceu. Davi errou. Davi pisou na bola. A lei apontava o pecado. Não adulterarás. Não matarás. E Davi cometeu um adultério e o homicídio. Adulterou com Betseba e mandou matar o seu esposo, o seu marido. Né? Dois pecados terríveis que a lei condenava. E Davi foi julgado, mas ele foi perdoado por Deus porque ele se arrependeu. Então, Paulo já responde aqui a segunda, né, objeção desse oponente imaginário, desse judeu que está levantando a mãozinha e fazendo questionamento para Paulo. Tá? A incredulidade do povo de Israel não anulou a justiça de Deus, porque todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Continuando, olha o versículo 5. Aí surge uma outra pergunta, é um debate infindável, né? É infindável. Ele tá bom, Paulo, tá bom. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. Paulo acha tão absurdo aqui essa pergunta que ele fala, falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Então, a pergunta é mais ou menos assim. Mas se a justiça é necessária para a justiça de Deus ser vista, por que é justo ele nos julgar? Então, quanto mais justiça eu faço, quanto mais coisa errada eu faço, mais a justiça de Deus prevalece, punindo a minha injustiça, punindo o meu erro. Aí Paulo já vai rebatendo, falando negativo, isso é um absurdo. Né? Que negócio é esse? Porque se fosse assim, não precisava de julgamento, não precisava de juízo final. Né? A resposta de Paulo, que está aqui no versículo 6, né? É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Se toda a injustiça, né, que o homem pratica é para a glória de Deus, para ele demonstrar, né, por meio da sua justiça, né, por meio do chicote, que ele é justo, né, isso não faz nenhum sentido. Então é mais ou menos assim a resposta de Paulo. Com base nisso, Deus não julgaria ninguém no mundo, porque todo mundo é injusto. E nós, isto é, Paulo e os judeus religiosos, todos concordamos que Deus deve julgar o mundo. Que o judeu, os judeus criam que Deus iria julgar o mundo. Porque para eles, a pregação de Paulo era essa. Né? Quanto mais pecado você cometer, quanto mais erros você cometer, mais a justiça de Deus, a graça de Deus vai se revelar. E era essa uma das mensagens, ou a mensagem de Paulo, que eles não aceitavam os judeus. Que é isso? Que mensagem é essa? Por isso queriam matá-lo. E com isso, né, os versículos 6 e 7, Paulo fala, vai se defender agora, né, das acusações que ele sofria e que ele sofreu na sua caminhada. Olha o versículo 7. Depois de responder, né, a objeção desse oponente imaginário, ele vai falar no versículo 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? Porque não dizemos como alguns caluniosamente afirma que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom?
a condenação destes é justa. É justo. Em outras palavras, Paulo está falando assim, né? Bem, nesse caso, se o fato de eu pecar faz Deus parecer melhor, quer dizer que eu deveria pecar mais, não é? Para que a sua glória seja vista com mais clareza. Então, quanto mais eu peco, mais a glória de Deus aparece. Quanto mais eu peco, mais a justiça de Deus opera. Né? Que era essa a mensagem que eles pensavam que Paulo pregava. Né? Eu tenho que pregar, eu tenho que pecar. Quanto mais eu pecar, quanto mais mergulhado no pecado eu estiver, mas a glória de Deus, a graça de Deus vai estar em mim. Paulo vai explicar isso aí no capítulo 6, versículo de 1 a 14, que eles julgavam Paulo. Paulo vai responder se, como eu viver no pecado, na prática do pecado, se eu já fui liberto para ele, ou liberto dele, se eu já morri para ele. Sem incongruência, isso não tem sentido. Então, Paulo está respondendo, né, aqui no versículo 6, versículo 7, né, que se ele for mentiroso, né, se eu estou mentindo, pregando a justificação pela fé, né, e essa minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns, né, caluniosamente afirma que o fazemos, chamando Paulo de blasfemo, chamando Paulo de mentiroso? Então quer dizer que eu sou pecador e quanto mais eu peco, mais a glória de Deus aparece. Quanto mais eu peco, mais a justiça dele se revela. Então eles não aceitavam essa mensagem. Né? Parecia que eles tinham que participar. Né? Deus fazia a sua parte e eles faziam a dele. Né? Deus deu a lei e eles, cumprindo a lei, eles seriam justificados. E a mensagem de Paulo é totalmente contrária. Um homem não pode se justificar perante Deus. Um homem não pode. O homem não tem como. O homem não tem força. O homem não tem vigor. O homem não tem ânimo. Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Aí Paulo fala: pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. Então, quanto mais coisa má, quanto mais pecado eu cometo, mais coisas boas acontecem, porque Deus vai agir com justiça, Deus vai agir com graça, Deus vai agir com misericórdia. Paulo vai falar não. Negativo. A condenação destes que me julga dessa forma, que deturpam aquilo que eu estou pregando, a minha mensagem é justa. Então Paulo conclui assim, né? A pergunta é feita, repetindo aqui, né? Bem, nesse caso, se o fato de eu pecar faz Deus parecer melhor, quer dizer que eu deveria pecar mais, não é? Para que sua glória seja vista com mais clareza? Paulo vai falar negativo. Você está entendendo completamente errado. Aí ele responde no versículo 8. Eu já fui acusado de pensar assim, dessa forma que você está falando. Mas com certeza não faço. E dizer que você peca para que Deus o ame é uma atitude absolutamente digna de julgamento. Em outras palavras, e aqueles que pensam assim e deturpam a minha palavra, a minha pregação, a condenação destes que pensam dessa forma é justa. Então, essas são as perguntas que Paulo responde desse oponente imaginário, desse judeu que está perguntando. A primeira pergunta ele responde, né, quando o oponente fala: qual então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo responde. A segunda pergunta, versículo 3. Então, se algum deles não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Deus prometeu que ia fazer,
que a cumprir. O Messias veio, as escrituras do Antigo Testamento falaram acerca do Messias, que ele ia vir, mas a maioria da nação não creu. Por causa disso, Deus se tornou infiel. Deus é infiel porque a promessa dele não se cumpriu. Paulo fala, de modo nenhum, de jeito maneira. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, todo homem mentiroso. Aí vem a outra objeção. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não. Então, eu tenho que praticar mais injustiça, mais pecados, para que a justiça de Deus venha sobre mim e para que ele me puna mais e mais? Negativo. Vocês estão equivocados. Vocês estão deturpando a minha palavra. Depois, nos versículos 7 e 8, Paulo vai falar das acusações que ele sofria. Porque a doutrina que ele ensinava, que era a justificação pela fé, ensinava justamente isso, que o homem não pode se justificar perante Deus, que o homem não tem poder para se auto-justificar. Né? E os judeus achavam isso absurdo, principalmente quando Paulo falava sobre a lei. Né? Que a lei não tinha mais utilidade, né? Que a lei foi morta na cruz, que Cristo cumpriu a lei por nós, se tornando maldição por nós. E eles não aceitavam. E a partir do versículo 9 até o 20, Paulo vai mostrar e evidenciar isso, que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro, mostrando a depravação total do ser humano. E a partir do versículo 21, no capítulo 3, ele vai começar a falar como Deus resgata o homem. É porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até as próximas exposições.